Tem muita coisa para que a gente possa entender. A gente vai falar bastante hoje sobre economia, e principalmente sobre essa relação com os Estados Unidos, porque aquela ameaça de Trump se tornou real e ela começa a valer hoje, né? A tarifa do aço e do alumínio no Brasil. Começam a valer hoje as novas tarifas de 25% dos Estados Unidos sobre todas as importações de aço e alumínio feitas para o país. O Brasil, que é o segundo maior fornecedor de aço do país, vai ser impactado com a diminuição das exportações para os norte-americanos, né? Há essa possibilidade aí de reduzir por conta dessa tarifa. Só no ano passado foram vendidas 4 milhões, 4 milhões de toneladas de aço para os Estados Unidos. O Brasil só fica atrás do Canadá, que é responsável por 6 milhões de toneladas, é o mercado norte-americano. Em terceiro lugar, depois do Brasil, veio o México e assim por diante. 25% do aço que é utilizado nas indústrias dos Estados Unidos é importado. No caso do alumínio, cujo principal exportador para o país também é o Canadá, 50% do que os Estados Unidos usam vem de fora, né? E por isso toda essa discussão, né? Será que é um bom negócio para os Estados Unidos essa tarifa? Bom, a gente vai falar sobre a repercussão ainda da União Europeia, do Brasil, mas no foco primeiro lá dos Estados Unidos e desse início dessa tarifa, ô Josias. Quer dizer, promessa de certa maneira cumprida, ameaça, né, que foi feita aí por Donald Trump, começa a valer hoje. Que impacto isso tem no mundo? Que sinalização Trump traz, né, e faz ao mundo e principalmente ao Brasil? Do ponto de vista econômico, a sinalização é a pior possível, né, Fabiola? Ele não recuou em relação a essa taxação de 25% sobre os metais. Vale para o mundo inteiro, mas vale também para o Brasil, afeta enormemente o Brasil, porque, como você realçou, o Brasil é o segundo maior exportador de aço para o mercado dos Estados Unidos, né? E, do ponto de vista econômico, o que cabe ao governo brasileiro fazer é insistir na negociação. Isso vem sendo feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Do ponto de vista político, há também um efeito dessa medida no Brasil. O patriotismo do Bolsonaro e dos seus devotos, que já estava bem carcomido pela radioatividade do golpismo, passou a ser corroído agora também pela ferrugem trumpista. Formou-se na direita brasileira uma militância pró-Trump. E o silêncio agora diante das tarifas que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil submete os membros dessa tribo ao risco de atrair uma antiga maledicência do ensaísta inglês Samuel Johnson. Ele dizia que o patriotismo é o último refúgio do canalha. Então, o Bolsonaro é uma cópia carbono do Trump. E ele fez da submissão um objetivo de vida. Ele disse dias atrás que acredita que o Trump quer que ele volte a ser elegível, tem certeza que o Trump gostaria que ele fosse candidato em 2026. O deputado Eduardo Bolsonaro passou a dar mais expediente em Washington do que em Brasília. Ele já não tinha pátria e agora as tarifas do Trump o deixaram sem discurso. E há um personagem que é muito curioso nesse meio, Fabíola, que é o governador Tarcísio de Freitas. De todos os silêncios, o mais constrangedor é o do Tarcísio. Quando o Trump ganhou a eleição, o Tarcísio correu às redes sociais para celebrar, grande dia, postou um vídeo no qual ele aparece com o bonezinho do Trump, aquele boné vermelho, América Grande de novo. E ele anotou ali o que ele esperava do Trump, do retorno do Trump à Casa Branca. Ele disse: uma economia mais forte, com menos impostos, uma outra visão sobre a América Latina e uma postura diferente em relação às disputas comerciais. Veja o que anotou o Tarcísio. Uma visão diferente em relação às disputas comerciais que podem virar oportunidade para que nós, no Brasil, possamos aproveitar, ler adequadamente e aproveitar essas oportunidades. Deu tudo errado. Tudo o que o Tarcísio previa está ocorrendo o oposto. E agora o Trump, inclusive, promete ampliar o leque das tarifas a partir de abril. E mais de um terço das exportações do Brasil para os Estados Unidos saem de São Paulo. Então é muito constrangedor o silêncio do Tarcísio. Agora, ele que celebrou tanto a volta do Trump, né? Todo mundo sabe que o Tarcísio vai ser candidato a alguma coisa em 2026. Falta definir a quê? Se governador de São Paulo, se presidente da República. Agora, é preciso que a ficha do governador caia. Em algum momento ele precisa perceber que ele pede votos no Brasil.
e não nos Estados Unidos, pede votos em São Paulo, não em Washington. Então é muito constrangedor, do ponto de vista político, a esse aspecto. Enferrujou-se o patriotismo do bolsonarismo. Né? E do ponto de vista econômico, há um drama, um problema grave que o governo brasileiro tem que administrar e está fazendo bem, está conduzindo uma negociação por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro da Indústria, e é preciso perseverar nessa negociação, Fabio. A gente vai falar sobre essa negociação, mas antes eu até queria trazer aqui novidades, né, em relação ao mercado financeiro. Hoje a gente está de olho aqui no que está acontecendo na economia brasileira e a reação do mercado. O dólar comercial que abriu em alta de 0,5%, está cotado a R$ 5,84. E a gente vai monitorar hoje justamente o mercado financeiro, não apenas por essa questão da taxação, mas sim por causa da inflação também. Deve ter uma movimentação no mercado em relação a isso. O governo brasileiro faz também reuniões nesta manhã, justamente para analisar o impacto das tarifas dos Estados Unidos e discutir alternativas. Esse é o assunto neste momento no Palácio do Planalto. Um início da tarifação, né, das tarifas aplicadas por Donald Trump, o governo brasileiro coloca na mesa de negociação. Hoje, as primeiras conversas acontecem hoje e envolvem ali o ministro, inclusive, do Desenvolvimento, Itamaraty, o ministro da Fazenda e também empresários do setor do aço, convocados a ir a Brasília para conversar com o governo brasileiro. Vamos lá, Thales, o que vai acontecer, né, em relação à reação do Brasil, essas reuniões de hoje, o que elas podem dar? Bem, o Lula colocou à frente das negociações e da discussão sobre a questão com o Trump, ele colocou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento. Muito apropriado, e isso é a posição do Alckmin, é essa mesmo, é para discutir esses assuntos. Sendo vice-presidente, fica mais bem colocado ainda, e o Alckmin tem um discurso, uma postura muito boa para isso, que é uma postura moderada, etc. Aí ficou meio que aquela história de policial bom e policial malvado, né? O Alckmin é o policial bom da história, fala com discrição, com cuidado, etc. E o Lula vem, de vez em quando, dando uma canelada, dizendo ao Trump que, olha, nos respeitem, que não é assim, aqui eu exijo respeito, quero respeito de você também, e já falou que pode retaliar, etc. Então, os dois ficam nessa posição de policial bom, policial mal, mas isso funciona quando você vai lidar com alguém que está sob pressão. É a política dos interrogatórios, né? Você vai lidar com o interrogado que está sob pressão. Não dá muito certo quando você vai lidar com alguém que tem mais força do que você. E quem tem mais força aí são os Estados Unidos. Então não faz muito sentido o Lula ficar fazendo o papel de policial mal, falando grosso, enquanto o Alckmin fala manso. Porque aí o Alckmin vai ser, a fala do Alckmin, a discrição do Alckmin vai ser colocada para trás, não vai ser levada em conta. A outra questão é que o governo brasileiro está com ter certo... Para o público externo, a avaliação olha, o Trump vai sofrer problemas lá nos Estados Unidos mesmo com esse tarifaço, porque começa a subir o preço lá, começa a dar problemas na economia americana. É fato. Mas, nos bastidores, também há um certo temor com relação ao que vai acontecer com Trump internamente. Porque o que se viu, o temor é de que haja um efeito, tipo o efeito Orloff do Trump. Se lembra do efeito Orloff, que era a Argentina ia numa direção, o Brasil acabava tendo a mesma direção, o mesmo problema econômico, aí era eu serei você amanhã, que era o lema da vodka, né?
Então era o efeito Orloff, que se falava algumas décadas atrás. Agora, o temor é que haja isso em relação aos Estados Unidos. O Milley foi eleito com 56% dos votos. Logo de início, por causa das medidas drásticas que ele tomou, caiu, acho que 30 ou 35% a popularidade dele. Mas já voltou a subir agora. Está em 45%. Ou seja, muito próximo do que era antes, ali, meio a meio, está bem o Milley, em termos de popularidade, passado um pouco mais de um ano que ele tomou posse. Então, o medo é o seguinte: tudo bem, o Trump vai ter um abalo na sua popularidade com essas medidas, com esse tarifaço, porque vai ter influência na economia. Mas, se ele conseguir ultrapassar o Rubicão da dificuldade e as medidas surtirem algum efeito econômico favorável, pode ser que essas dificuldades sejam só momentâneas, e aí a coisa fique mais contínua e pior para o Brasil. Então, esse é o temor agora com relação a isso tudo. Tem que lidar com muito cuidado, a gente pedindo muito cuidado até ao presidente Lula, mas o Lula fala o que quer. Ele continuar batendo de frente pode ser problemático. O pessoal tá rindo aqui da sua lembrança. Nossa, Thales, você foi lá, sei lá para onde, né? Eu sou você amanhã. Nem eu lembrava da avó de Orloff. O que dirá desse... Você é muito novinha. Novinha, bem novinha. Aham, tá bom, obrigada. Mas o Josias é do meu tempo. Hoje a gente está de lembrança. Eu estava ouvindo a frase do Lula e fiquei lembrando da música do Boi da Cara Preta, né? Quem tem medo de cara feia, né? O Lula falou, não tenho medo de cara feia. Aliás, vamos ouvir o que o Lula disse ontem, né? O Lula estava mais quietinho em relação ao Trump na véspera do início do tarifaço do aço. Vem a frase do Lula e dizendo, fala manso comigo, não vem falar grosso não. Vamos ouvir. E todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós queremos o Brasil para vocês. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Eu achei muito bom. Chamou o Trump de cara feia. Cadê o Jamil? Deixa eu ver. O Jamil já encontrou o Trump pessoalmente. Ele tem cara feia mesmo? Olha, ou ele não? Tem cara feia o Trump? Bom dia, Jamil. Tem gente que diz para ele I love you, né? Então, tem gente que pessoal gosta. Chama ele de laranjão, né? Tem vários apelidos, né? O Josias outro dia soltou um ótimo não sei o que de laranja. Como é que é, o Josias? Você falou? É o imperialista laranja, ele. O imperialista laranja. A dinastia laranja, né? A dinastia laranja, né? Exatamente. Ô, Jamil, mas não, vamos... Laranja Mecânica, você lembra? Laranja lembra Mecânica, do filme Laranja filmaço, Mecânica? hein? Não, essa é da que época do fazia Thales, atrocidade e só o Thales. Essa é da época Só do o Thales que Thales. lembra, né? Só o Thales. Ele assistia Laranja Mecânica tomando Orloff. Muito bom. Vamos ao que interessa, Jamil. Muito bom ter você no Abre aqui do nosso All News. Vamos entender aí essa fala de Lula que vem na véspera da tarifa e também antes das reuniões, né? Nesse momento, várias reuniões no Palácio do Planalto, como o Brasil vai reagir, não vai reagir. Mas o Lula já fala, olha, não tenho medo de cara feia. O que o Lula quer dizer com isso? O que o Brasil pode fazer? O que você tem de informação para a gente, Jamil, sobre o que pode vir de resposta ao Brasil, do Brasil aos Estados Unidos? Olha, Fabiola, o Brasil quer, acima de tudo, deixar muito claro que a virulência, que a agressividade, que a guerra comercial vem do outro lado, não do lado, vamos dizer assim, brasileiro e nem de nenhum tipo de setor dentro do Brasil, que é justamente qualquer tipo de reação que o Brasil tome é uma reação a um ato vindo de fora, obviamente do governo Donald Trump. O governo brasileiro quer estabelecer uma relação com Donald Trump muito mais parecida da relação que existe hoje entre o México e os Estados Unidos,
do que entre o Canadá e os Estados Unidos. Né? O que aconteceu com o México? O México negociou, o México estabeleceu o contato, diálogo. O Trump chegou a elogiar a presidenta mexicana. Então, você teve aí, obviamente, uma relação muito diferente da relação que existe entre o Canadá e o México, e os Estados Unidos. Nos bastidores, o governo brasileiro quer sim negociar, já está negociando, na verdade. Já tiveram 2 reuniões bastante importantes, uma reunião do Alckmin com o secretário de Comércio e, na sexta-feira, uma reunião do Mauro Vieira com o representante de comércio da Casa Branca, né, o USTR, que é o escritório da Casa Branca para o comércio. 2 reuniões longas, 2 reuniões em que cada um colocou, basicamente, as suas preocupações. Não quer dizer que houve um acordo, mas que sim houve algum tipo de diálogo. Esse é o caminho que o governo quer tomar. Agora, Lula também, ao mesmo tempo, precisa fazer parte, vamos dizer assim, da política nacional. Eu acho que essa frase ela tem muito mais uma repercussão ou um sentido para a política doméstica do que para a própria negociação que acontece. Na negociação é fato, o Brasil quer respeito, o Brasil quer diálogo, o Brasil quer, obviamente, uma relação diplomática civilizada. Se não vier isso do lado americano, claro que pode complicar, mas, pelo menos por enquanto, a informação que nós temos é que essa relação é sim uma relação, pelo menos neste momento, de diálogo. Se ela vai descambar, se ela vai, por exemplo, não resultar em nenhum ponto do Brasil sendo atendido, obviamente isso pode ter algum tipo de repercussão. Vamos ver aí durante o dia, hoje é um dia bastante importante no Palácio do Planalto, sim, por conta de todas as reuniões, e vamos ver também de que forma o governo americano vai responder a tudo isso nos próximos dias. Hoje, acaba de sair um dado bastante importante aqui nos Estados Unidos, que é o da inflação do mês de fevereiro, o primeiro mês completo, basicamente, de Donald Trump. Houve uma pequena queda em relação ao que se esperava, ao que o mercado esperava, e ao dado de janeiro, a inflação anual, basicamente, em fevereiro, de 2,8%. É a primeira vez, depois de 4 meses, que tem alguma queda, uma queda muito pequena. O mercado previa 2,9%, ficou em 2,8%. Pequena queda, ainda absolutamente leve. Obviamente, o governo Trump e os canais ligados a Donald Trump já comemorando como se fosse uma grande vitória da economia de Donald Trump. Esses dados não incluem o impacto da tarifa, né, da tarifa de hoje. Elas não incluem nenhum tipo ainda de repercussão da inflação que pode gerar essas tarifas. Então, o próprio Fed, com muita calma, não vai se antecipar e cortar juros por conta de 0,1% de queda em relação à expectativa e muito menos sem saber qual vai ser a repercussão do mercado diante, claro, das tarifas que começam a ser implementadas hoje. Um dia longo, pelo jeito aí, e aqui também, né? Ô, Josias, vamos voltar um pouquinho nessa fala do presidente Lula e nessas reuniões, neste momento, no Palácio do Planalto, né? Empresários do setor que começam a ser tarifados a partir de hoje pelos Estados Unidos, com integrantes do governo, o ministro da Fazenda também nessa negociação, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas, antes dessa negociação, essa fala do presidente Lula. Quando o Lula diz que não tem medo de cara feia e para Trump falar manso com ele, o que Lula quer dizer? Que recado Lula traz aos Estados Unidos? E o quanto isso pode ajudar ou piorar nessas negociações que Alckmin está querendo fazer com os Estados Unidos? O melhor que o Lula poderia fazer nesse momento é terceirizar o Trump ao Geraldo Alckmin, né? E, na prática, é o que está acontecendo. O Itamaraty e o Alckmin estão cuidando desse problema. E há no governo 2 turmas. A turma do Matiz Fola, que acha que tem que retaliar de qualquer maneira, e a turma do deixa disso, vamos negociar aqui na maciota. E o Lula está no meio dessas 2 turmas, prestigiando mais a turma do deixa disso. Agora, ele fez essas declarações, que nós reproduzimos há pouco, num evento em Minas Gerais, há toda uma configuração política. Ele estava num ato ali de uma montadora de automóveis, a Stellantis, em Betim, e com a presença do Romeu Zema, que é um bolsonarista que apoia efusivamente o Donald Trump. E havia nessa cerimônia também
um executivo, um sujeito bilionário, chama John Elkann. Ele é hoje presidente interino desse grupo, ele é herdeiro, a família dele, a família Agnelli, a família Agnelli é fundadora da Fiat, ele é herdeiro dessa família e hoje está presidindo interinamente esse grupo Stellantis, que tem sede nos Estados Unidos. Esteve dias atrás com o Trump, junto com uma comitiva de representantes da indústria automobilística, estava lá a Fiat, a Chrysler, a Ford, pedindo ao Trump, olha, quando o Trump tinha imposto tarifas à indústria automobilística em relação ao Canadá, México, eles foram e conseguiram uma protelação por 30 dias. Aí até ele falou, esse sujeito é muito interessante, Fabíola, porque esse bilionário, ele fala muito bem o português, viveu em criança, ele viveu no Brasil, fala fluentemente o português, conversou com jornalistas ontem lá rapidamente, até perguntaram a ele o que é que ele tinha ouvido do Trump nessa reunião da qual ele participou dias atrás na Casa Branca, pedindo moderação ao Trump. O Lula pode ter extraído alguma, o Lula trocou ali cochichos com esse executivo. Então havia toda uma conjuntura, o pano de fundo era o Trump. E o Romeu Zema ali, um executivo da indústria automobilística que havia se encontrado com o Trump dias antes, e aí o Lula se empolgou, fez essas declarações, pediu respeito, cobrou respeito do Trump. Agora, na prática, o Trump está pouco se lixando para o Lula. Em verdade, não está no centro do palco o Brasil. O Brasil é considerado pelo Trump num contexto maior, em que ele inclui a Índia, inclui a China até, quando considera o Brasil como membro do BRICS, mas não há o Brasil não está na alça de mira exclusivamente do Trump. Essa sobretaxa dos metais vale para o mundo inteiro. O Brasil, evidentemente, é afetado. Então, como disse, o melhor que o Lula pode fazer nesse momento, abstraindo esses arroubos políticos, e o que houve ontem em Minas Gerais foi um arroubo político, o melhor que o Lula pode fazer é dar mão forte ao Geraldo Alckmin nessa negociação. O Alckmin tinha pedido 30 dias de prazo, ele tinha se encontrado, ele tinha feito uma conversa virtual com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, na semana passada, tinha pedido 30 dias de prazo para dar tempo à negociação, não prevaleceu esse pedido do Alckmin, mas o Brasil não fará mal, Fabíola, o governo brasileiro não fará nenhum mal se insistir na negociação. E é o que os empresários também estão pedindo ao Lula nesse momento, ao governo brasileiro, e tudo leva a crer que, pelo menos por um período ainda, o Lula vai apostar, até porque o Trump tem se mostrado muito instável. Ele institui uma alíquota hoje, amanhã ele revoga, depois ele prorroga, então é um personagem instável, dali pode-se esperar tudo, menos bom senso e sensatez, e é preciso que o Brasil reaja ao Trump de uma forma diferente. Não se pode negociar com o Trump à moda do Trump, no pressuposto de que vai tomar um veneno e o seu adversário vai morrer. Não, é preciso adotar um comportamento anti-Trump. O oposto do que o Trump faz, precisa fazer o governo brasileiro. Moderação e tentar encontrar caminhos alternativos e, no limite, até buscar mercados alternativos. Agora, o Jamil, é interessante esse ponto aí de Lula não cair numa armadilha que nem é montada até pelo Trump, mas até pelo bolsonarismo aqui no Brasil, né? Essa aliança entre o Exato. bolsonarismo e o trumpismo, ela é uma coisa. A questão econômica e a taxação imposta por Donald Trump, ela sai da questão ideológica, inclusive, né, Jamil? Eu queria só pontuar nesse sentido com você, do risco disso, de Lula assumir esse discurso e cair numa questão ideológica e política, que sim tem, né, essa aliança, porém a questão econômica das tarifas, o protecionismo dos Estados Unidos desse ponto de vista, não tem a ver com esse lugar. Um pouco, às vezes. Não tem, Fabíola, porque olha só, a Austrália bateu a porta da Casa Branca, que é um aliado americano, e não está dentro da discussão da Europa, Ucrânia, etc. A Austrália é um aliado americano, inclusive contra a China no Pacífico. Então, a Austrália é um aliado estratégico para os Estados Unidos. O primeiro-ministro da Austrália bateu a porta e disse, olha, e nós?
né? Afinal de contas, somos amigos, somos aliados, etc. E Trump disse para ele, não haverá exceção. E não teve, né? A Austrália também foi alvo. Essa tarifa também afetou a Austrália. Um outro exemplo, muito menor, mas que também apareceu em vários momentos, a Argentina de Javier Milei também entrou, vamos dizer assim, no escopo das tarifas de Donald Trump, em tudo, né? Outro exemplo, a Índia. O primeiro-ministro da Índia foi recebido aqui com tapete vermelho, grandes anúncios, mas todas as vezes que Trump pode, ele critica a Índia e as suas tarifas. Então, para vocês entenderem que isso não é contra o comunismo, isso não é contra a agenda progressista, woke, feminista, etc. Não, isso é comércio. Né? Cara feia não é só para o Brasil, né, Jamil? Eu acho muito importante você falar isso. Quando o Lula está errado ao falar isso, porque a cara feia do Trump não é para o Brasil, né? Não é para o Brasil. Agora, tem um elemento que aí você tem toda a razão, que é quem é que ganharia com uma briga pública entre Lula e Trump? O bolsonarismo, né? Isso, obviamente, seria, não diria ganharia, mas seria imensamente explorado pelo bolsonarismo, a gente sabendo que nós estamos entrando em 2026, daqui a pouco, obviamente, num período eleitoral. Aí ele poderia ser acusado, né? Olha só, não negociou direito com Trump e agora a indústria brasileira está perdendo, né? Um eventual argumento. Outro argumento, olha só, além de tudo, é um governo ditatorial, né? Como o Eduardo Bolsonaro gosta de dizer quando ele viaja para cá, ele viaja muito frequentemente, veio 4 vezes desde o dia 20 de janeiro, 4 vezes desde o dia 20 de janeiro. Então, isso tudo reforçaria, sem dúvida nenhuma, a agenda bolsonarista. Claro, caso haja uma briga pública, como talvez aconteceu com o Petro e o governo americano, como aconteceu com o Justin Trudeau e o governo americano. Então, esse é um cenário político que não interessa ao governo Lula tampouco, né? Você abrir uma frente que você vai acabar se prejudicando internamente. Ontem eu dei uma matéria, e a gente até comentou, né, Fabio, que os grandes prejudicados, pelo menos por enquanto, podem ser o setor de madeira do estado de Santa Catarina, fortemente apoiador de Bolsonaro, a agricultura pode ser, obviamente, afetada, também um setor, óbvio, que tem uma relação com o bolsonarismo, enfim, não está dado que isso aqui é uma história, vamos dizer assim, ideológica. Não é. Para o governo americano, não é. A Austrália mostrou isso, a questão da Índia mostrou isso, a questão do Javier Milei mostrou isso. Olha, não, é comércio. Ô Jamil, e você traz a coluna de hoje, a sua coluna de hoje está aqui entre as mais lidas desde o início da manhã, justamente falando a partir dos Estados Unidos. Eu acho que isso que é muito interessante, né? A gente fica falando muito sobre a reação do Brasil, e é muito importante ver a reação que está acontecendo aí nos Estados Unidos. E você traz aqui o próprio Trump admitindo a dor de que isso pode afetar o consumidor americano. Como é que está o clima por aí desse início dessas tarifas, dessas medidas tomadas por Trump aí nos Estados Unidos e até mesmo esse reconhecimento do chefe da Casa Branca? É um pouco de uma situação daquela história de fraude eleitoral, né? Você prometeu na campanha eleitoral que você faria uma coisa, que é, obviamente, aumentar o poder de compra dos americanos, reduzir a inflação. Verdade que o mês de fevereiro teve uma queda do aumento da taxa de inflação, mas absolutamente mínimo essa redução. Além de tudo, ela não inclui ainda as taxas. Então, o real teste, o teste verdadeiro, vai ser o mês de março e o mês de abril, certamente, que vem acompanhado, eventualmente, por uma correção. Uma correção do quê? Justamente dos setores afetados. Não quando a gente fala em aço e alumínio, muitas vezes a gente pensa que é alguma coisa muito longe do consumidor, mas não, é muito próximo do consumidor. Então, alguns estudos mostram, por exemplo, que se essa taxa continuar,
se essa taxa de 25% ao aço e o alumínio 10%, se elas continuarem, o preço do automóvel nos Estados Unidos pode ficar $1.000 mais caro. Outra avaliação, no setor da construção de moradias, também pode ficar mais caro. E aí tem vários setores, inúmeros setores, que já começam a ajustar. Então, o setor de facas, todo mundo tem uma faca em casa, aumentando o preço em 10%. Enfim, vamos ainda aguardar até o final do mês para saber, primeiro, se essas tarifas vão ser mantidas. Porque no primeiro mandato do Donald Trump, ele fez o seguinte, ele anunciou as medidas, as tarifas ao aço, e aí, pouco a pouco, ele mesmo foi desmontando. Então, vinha um setor e falava, presidente, olha, nós estamos com problema, porque o nosso fornecimento de aço, etc., está encarecendo o nosso produto. Aí ele ia lá e dava uma isenção para aquele setor específico. E aí isso foi feito ao longo aí de muitos meses, e ele mesmo desmontou o anúncio, que obviamente tem um caráter populista, esse anúncio que ele mesmo fez. Então vamos ver aí nos próximos meses o que é que vai acontecer. O fato é que naquelas tarifas do primeiro mandato de Donald Trump, o resultado foi positivo para o setor siderúrgico, sem dúvida, mas não para o resto da economia. Então é ainda uma grande incerteza. Vamos aguardar. E aí, Thales, olhando por aí, que o Jamil está nos trazendo, quer dizer, pode vir lá dos Estados Unidos, né, uma reação mais forte a Trump, mais até do que a gente fica falando muito sobre as reações dos outros países, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a União Europeia, estamos aqui aguardando o que pode vir do Brasil, mas a reação interna, essa aí talvez tenha mais força ainda, não, Thales? Aí é que reside a maior possibilidade de reação efetiva ao Trump, é a reação interna e não a reação externa. O Trump, por outro lado, deixou claro durante a campanha eleitoral que o que ele achou é que ele não pôde agir de maneira radical no governo dele por causa das reações que havia no Congresso, na burocracia, etc. Ou seja, a reação que ele sofreu impediu que ele tivesse uma atitude mais radical. E ele prometia, durante a campanha, que agora ele teria uma atitude mais forte. Esse é um certo temor da diplomacia brasileira. Será que o Trump vai insistir em enfrentar as reações todas que ele vai ter? Porque, por exemplo, os lobistas lá nos Estados Unidos têm grande influência junto ao Congresso, grande influência também junto ao Partido Republicano. Então, ele vai sofrer resistências, mas ele já avisou que ele acha que foi o grande erro dele no governo passado, foi ter cedido demais a essas resistências. Outra questão é o seguinte, o plano dele todo é baseado na argumentação de que ele quer trazer de volta para os Estados Unidos a indústria, que ele é contra esse multilateralismo industrial em que uma parte do processo de um produto é produzido num país, a outra parte em outro, a outra em outro, e ele diz que isso levou a indústria para fora dos Estados Unidos e que com as tarifas ele trará de volta. O problema é que trazer de volta leva muito tempo. Muito tempo. Você não vai trazer de volta a indústria automobilística para os Estados Unidos em 1 ano, 2 anos. Não é assim. Leva muito tempo para a indústria desmontar e abrir mão de esquemas que ela já tinha montado no exterior e remontá-los e gastar para remontá-los nos Estados Unidos. Isso é um outro problema que ele vai ter. A expectativa que ele tem, o projeto que ele tem, é um projeto que, se desse certo, seria no longo prazo. No longo prazo, não no curto prazo. O curto prazo para o Trump vai ser muito difícil, e é essa a avaliação geral, vai ser muito difícil. Por outro, ele tem dito que está disposto a enfrentar essas dificuldades, essas reações. É isso. Ô, Jamil, vamos falar sobre a reação da União Europeia, né? A União Europeia que anunciou aí medidas contra essa tarifa de Donald Trump.
e eles devem ali fazer, inclusive, uma tarifação também, colocar uma tarifa para os Estados Unidos, que deve atingir 26 bilhões de euros, né? 26 bilhões de euros, segundo os dados que estão sendo divulgados aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa reação da União Europeia, se isso pode ter algum impacto e fazer até Donald Trump voltar atrás do seu pacote de medidas contra aí outros países para proteger os Estados Unidos. É o começo, Fabiola, obviamente, de uma guerra comercial que a gente sabe como ela começa, ninguém sabe como termina exatamente. Uma tarifa dessa, ela, obviamente, no caso da União Europeia, tem como objetivo ir atrás justamente daqueles setores que apoiam Donald Trump para dizer, olha, vocês apoiaram um governo que agora está te prejudicando. Né? Então, a União Europeia vai nessa direção, é uma direção muito parecida do Canadá. O Canadá também vai nessa direção, buscar justamente os setores que podem ter uma influência em Donald Trump. Por exemplo, suco de laranja da Flórida. Então, a pessoa, a produtora, a associação, tem um contato direto com os republicanos, com a Casa Branca, e diz, olha, isso aí que vocês estão fazendo está me prejudicando enormemente nas minhas exportações para o Canadá, para a União Europeia, etc, etc. Então, esse é o objetivo, você ter uma sanção que ela não tenha uma retaliação, que ela não tenha um efeito comercial apenas, mas que ela tenha um efeito político. Esse é o objetivo, né? Muito difícil saber se neste momento vai funcionar, se funcionaria. China também foi pelo mesmo caminho. Isso não é nada exatamente novo. Naquele primeiro mandato do Donald Trump, os europeus foram também nessa direção. Até foi curioso, porque naquele momento eles colocaram taxas sobre motocicletas, Harley Davidson, que eram justamente uma marca relacionada, vamos dizer assim, com os apoiadores de Donald Trump, também com o whisky de Tennessee, um estado que também tem uma relação direta com Donald Trump. Então, isso tudo tinha um objetivo político. Vamos ver dessa vez se esse objetivo político vai ter algum tipo de impacto real na Casa Branca. O Thales, eu acho que tem um ponto muito importante, Thales, nessa tua lógica, e que a gente não pode esquecer, que no primeiro mandato do Donald Trump, a pandemia. A pandemia interrompeu o governo de Donald Trump. A pandemia interrompeu os planos da extrema-direita nos Estados Unidos. E, acima de tudo, interrompeu os planos econômicos nacionalistas daquele grupo no poder. O próprio Trump já chegou a dizer, ou deixou uma frase ou outra, dizendo, bom, eu estava planejando fazer isso, mas aí chegou a pandemia e aí não seria adequado, com tanta gente morrendo, eu aplicar tarifas contra a França, contra a Alemanha, contra etc, etc. Então, ele deixou isso claro, mas, acima de tudo, nos bastidores, o que nós temos é, hoje, uma retomada de um governo que, de uma certa forma, não foi concluído, né? Ou eles acham que não foi concluído. E agora tem uma situação na qual eles acreditam que tem esses 4 anos pela frente, eles vêm com muita pressa, muito bem preparados, com um plano estabelecido e com um objetivo claro. Óbvio, isso tudo se depara com a realidade, né? Então, a inflação e aí todas essas negociações, toda essa oscilação, mas o plano, ele existe. Qual o plano? É, obviamente, você ter uma retomada dessa economia americana nacionalista, num cenário globalizado. Muito difícil, sem dúvida nenhuma. Mas esse é o plano. Falando sobre essa guerra comercial, né, que atinge o mundo inteiro, além da União Europeia, tem também as reações de outros países, né? Além da União Europeia, a China reagindo. O governo francês, inclusive, ele sugeriu que as restrições poderiam ser ampliadas caso essa escalada comercial continue, atingindo outros serviços, e aí ele tocou no ponto dos serviços digitais, a propriedade intelectual. A China também vem anunciando retaliações, falou que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger os direitos dos chineses, e há interesses legítimos dos chineses. Como é que você vê, Josias, essa reação do mundo a esse início das tarifas de Donald Trump? Quem pode ter mais força aí nessa briga
comercial com os Estados Unidos ou nada freia Donald Trump, somente realmente o consumo interno? Nós estamos assistindo um espetáculo deplorável, Fabíola, previsível, porém deplorável, em que ninguém ganha. É uma guerra que não tem vencedores. De antemão, sabe-se que todos perdem. Nós estamos migrando de uma situação em que prevalecia um multilateralismo, embora meio permita, mas havia um multilateralismo. Nesse multilateralismo, nas negociações comerciais, todo mundo cedia um pouco em benefício de um ambiente benfazejo para a economia mundial. Agora, o Trump está implantando o unilateralismo. É a vontade da maior economia do mundo que tem que prevalecer, e isso leva a um ambiente deletério, que conspira a favor da eliminação do dinamismo da economia mundial. As pessoas já estão debruçadas, os estatísticos estão debruçados sobre a máquina de calcular, para saber quanto que isso vai representar em termos de queda no PIB mundial. Tem gente falando numa queda de 2% no PIB mundial. Então, isso não serve a ninguém. E a única força capaz de impor limites ao Trump a essa altura, essas retaliações pontuais, as da Comunidade Europeia, por exemplo, elas são politicamente dirigidas para estados comandados por republicanos, no pressuposto de que as vítimas da retaliação vão pressionar o Trump para voltar atrás, né? Mas só quem pode deter o Trump a essa altura é a economia americana, é a realidade econômica que vai se impor em algum momento. São os reflexos das medidas adotadas pelo Trump no mercado doméstico, porque se há desaquecimento global, se isso tudo leva a uma alta dos juros, se há uma conspiração a favor de uma recessão mundial ou de uma queda do desempenho da economia mundial, isso também se reflete na economia doméstica dentro dos Estados Unidos. Então, é uma dinâmica, Fabíola, que todo mundo esperava, isso iria acontecer, ninguém ganha com isso, todos perdem, e é preciso ver até onde vai a capacidade do Trump de impor o seu unilateralismo. É o que ele está tentando fazer. Isso tem um limite, e o limite será ditado pelo comportamento doméstico da economia, pelo comportamento interno dos agentes que operam domesticamente dentro dos Estados Unidos. Fora vão vir essas retaliações, tudo muito previsível, e isso tudo conspira para deter, para desaquecer a economia, para eliminar o pouco que havia de dinamismo na economia mundial. É muito ruim o que está acontecendo e, como disse, ninguém ganha com isso, Fabíola. Falando no consumo interno, né, olhando lá para os Estados Unidos, voltando para esse lugar, e com o Jamil Chad, ele publicou há pouco, antes de ele entrar no ar, essa coluna falando sobre a inflação. Hoje, na verdade, o assunto é inflação, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil. A gente vai ter a oportunidade de falar a respeito disso daqui a pouquinho. Mas lá nos Estados Unidos, em meio a essa guerra comercial, essa notícia da inflação que teve uma leve queda e ficou em 2,8%, abaixo das expectativas do mercado, mas quase ali, 2,9%, que era o que o mercado esperava, uma leve queda em relação a janeiro de 2025, quando chegou a 3%. Como é que está a inflação aí nos Estados Unidos? Essa notícia é boa para Trump, nesse dia importante, inclusive, de reação à guerra comercial, ô Jamil? Olha, claro, é uma notícia que o governo Trump está comemorando, né? Porque, afinal de contas, ela representa uma queda, segundo eles. Agora, claro, em primeiro lugar, é uma queda mínima. O mercado previa uma inflação de 2,9% e foi 2,8%. Ou seja, não é extraordinário como redução. Em janeiro foi 3%. Sim, é uma queda, mas é muito cedo, em primeiro lugar, para dizer que essa já é a tendência consolidada do governo Trump. Não. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela não inclui as tarifas que começam a entrar em vigor. Então, é a partir de agora que nós vamos tentar entender o impacto de todas essas tarifas. Em fevereiro não existiram essas tarifas, então, obviamente, esses dados não incluem isso. Então, isso é muito prematuro. Claro que o governo americano comemora, já diz que, olha só,
a fase a nova fase da economia americana começou, etc. Mas nenhum economista vai dizer isso de uma forma taxativa, que, olha, sim, estamos agora numa nova fase da economia americana por conta de um mês só da inflação, sem contar as tarifas. Então, vamos aguardar, e eu tenho ouvido muito aqui que o mês de março e abril são os meses fundamentais. Alguns dados, agora, de fato, Fabiola, a questão da inflação é uma questão central hoje nos Estados Unidos, no debate público, inclusive, vai muito além da questão econômica, é um debate da sociedade americana que viveu nos últimos anos uma inflação extremamente elevada. Essa inflação continuou em 2024, foi o principal tema da campanha eleitoral e, claro, agora, obviamente, volta a ser discutido. Alguns itens aí basicamente da balança, da cesta básica, vamos dizer assim, americana, ela obviamente chega a surpreender, né? Então, por exemplo, os ovos, que também é um tema brasileiro, mas os ovos tiveram um aumento de 60% em um ano aqui nos Estados Unidos. Obviamente, um impacto gigantesco, não foi o único, obviamente, tem outros dados bastante impressionantes, frango com quase 8% de elevação, ou seja, tem uma situação bastante importante. O Josias tem toda a razão. Trump não vai mudar por conta da posição do México, ou da França, ou do Brasil. Não. Ele vai mudar, eventualmente, se internamente houver uma pressão por um caminho ou por outro. Se os seus aliados disserem, presidente, não dá, nós vamos ter problemas, nós vamos perder mercados, ou nós vamos perder domesticamente algum tipo de espaço. Então, tudo isso vai contar, sem dúvida nenhuma, para a gente ver se essa política comercial vai sobreviver ou não. O próximo dia bastante importante dessa agenda é o dia 2 de abril, quando entram em vigor ou pelo menos é a promessa, as tarifas recíprocas de Donald Trump. Ninguém sabe exatamente o que significa isso. Recíproco, setor por setor, país por país, média tarifária de um país versus média tarifária de outro país. Como vai funcionar isso? Ainda é muito cedo para entender, na verdade, eles mesmos começam a desenhar essa política. Só um detalhe, a dúzia de ovos aqui em Nova York, essa semana estava por $10. Faz a conta em português aí, Fabiola. Ainda bem que você... Eu ia falar uma coisa, ainda bem que você recebe em dólar, mas eu não sei. Eu vou me complicar. Gente, Fabiola, filtro na Fabiola. Vamos mudar de assunto. Desculpa aí, chefes. Já que a gente está nesse Kikiki, vamos para o intervalo para quem está conosco na TV. A gente segue aqui no nosso YouTube para falar do salário do Jamil Chad. Mentira. Ô, Jamil, não. 10 dólares. Nossa, dá R$60. R$60. Oi? R$60, uma dúzia de ovos. R$60, então, é real. uma dúzia de ovos. Tem um aspecto, Fabiola, muito interessante, porque o Jamil estava dizendo, nessa inflação, a taxa de inflação que acabou de sair lá, ainda não traz as digitais do Trump. Né? Em relação ao ovo, por exemplo, o Trump não tem muito a ver com isso. Né? Tem lá uma gripe aviária e as medidas deletérias que o Trump adota não contribuíram para o aumento do preço do ovo. Agora, veja como as coisas são interligadas. Né? Está se falando em reduzir, agora, com a sobretaxa imposta ao aço, alumínio, as exportações do Brasil para os Estados Unidos vão cair, mas o ovo vai aumentar. Então, os produtores de ovos estão estimando que vão aumentar em muito a exportação de ovo para os Estados Unidos. Em decorrência disso, o preço do ovo, que também está pela hora da morte aqui no Brasil, vai subir mais ainda. Então veja como as coisas estão interligadas. E não se ouve o Trump falando que vai sobretaxar o ovo do Brasil, porque a ele convém que as exportações de ovos procedentes do Brasil aumentem para atenuar lá o drama que ele está vivendo com o preço do ovo. Né? Mas não há uma conspiração das galinhas contra o Trump. Aí tem a gripe aviária, e tem outros fatores, né? Mas veja como as coisas estão interligadas. Né? Nós vamos ter problema com isso. Vai aumentar a exportação de ovos, já está aumentando, a
exportação de ovo brasileiro para os Estados Unidos, e com isso vai subir o preço do ovo aqui também, mais do que já está, também está nas nuvens aqui. Ô Jamil, aí Eu tá vou mais acompanhar barato de perto. comer carne do que ovo? Não, de jeito nenhum. O ovo continua O mais ovo barato. continua do que carne. barato, a R$60 a dúzia. Que Não, está vendendo situação. agora Hoje por de manhã- unidade, né, Jamil? Estão vendendo, não é mais a Então, dúzia, é a unidade, né? Tá que nem Josias, cigarro é que isso que eu vende a falo. unidade, né, gente? Um ovo, que situação. Vai. Hoje pela manhã eu perguntei para o meu filho o que ele queria de café da manhã, ele falou ovos. Aí eu respondi, ovo ou ovos? Né? Porque faz uma diferença atualmente. Né? Gente, aquele dois, ovo mexido dois, com papai. 3 ovos. Tá bom, dois. Esquece, É. hein, Jamil? Tá caro, hein? Dois, papai. Eu falei, tá bom, dois. Jamil, Vamos lá. obrigada pela sua participação. Vou te liberar. Você já ficou bastante tempo aqui com a gente. Eu agradeço, viu? Porque eu sei que você. Prazer, Fabiola. O teu minuto custa em dólar. É caro. Um beijo. Não, em ovos. Em ovos. Em ovos. Cada minuto um ovo para o Jamil. Muito bom. Pô, nossa Senhora. Não, eu vou começar a importar ovos brasileiros, viu, Josias? A R$60. A gente está voltando para quem está conosco na TV, estamos voltando para quem está conosco na TV e a gente está falando sobre o preço do ovo, porque o Jamil ele ganha em ovos aqui, porque lá nos Estados Unidos a cartela de ovos está R$60, quer dizer, o filho dele gosta de comer omeletes generosos, com pelo menos uns 3 ovos, que eu acho que para um adolescente é um bom tamanho, entendeu? E o Jamil tá ali segurando o ovo, então ele tá ficando um pouco mais ao vivo conosco para ganhar mais ovos, entendeu? A R$60 a dúzia, Fabiola, a R$60 a dúzia, tá R$5 um ovo. Um ovo. É. Aqui no Brasil, tá aumentando agora, tá chegando a R$1. Ainda bem que o nosso amigo Jamil ganha em ovos, porque a R$5. E no Brasil a dúzia de ovos caiu para 10, né? Agora o pacote de ovo vem com 10, vocês já notaram isso? Não tem mais aquele pacotinho com uma dúzia, verdade. agora são 10 ovos. A dúzia é 10 aqui Ainda bem que a agora. gente vai ter um economista A dúzia virou 10. conosco agora para a gente entender o que a gente faz. Dá para comer meio ovo? Ô, Jamil, obrigada, querido. Um bom trabalho para você aí. Tchau, Eu tchau. vou propor aqui em casa um omelete diferente, com meios ovos. Vamos ver se... Sabe, eu tenho uma dica. Amanhã, Eu tenho uma tarde. dica para você. Sabe o que você coloca? Um pouquinho de leite. Você põe um ovo, põe Sempre, bastante Fábio. leite e bate. Bate bastante, que ele fica cremoso. Hã? Sempre. Você não tenha dúvida que isso já é utilizado amplamente como uma estratégia aqui. Ai, Sempre. gente, que nosso café da manhã com ovos e café. Imagina o café que tá pela hora da morte, segundo os Josias. Imagina, café com... E ele vai tomar um café agora. Tá gastando, hein, Josias? Você tá ganhando em café? Tô. Gente, a gente tem que trabalhar, tem muita coisa aqui. Tchau, Jamil, até. A minha parte Bom dia em pra ovos e vocês. café.